Olá, pessoal! Espero que vocês estejam todos bem. A nossa aula de hoje vai ser sobre o uso dos porquês. Um conteúdo muito importante, muito simples, mas que apesar de simples gera muitos problemas, que muitos alunos talvez não querem aprendê-lo, e também não querem usá-lo, tá? Muitas vezes eu escuto os alunos dizendo assim: por que aprender o uso dos porquês se é mais fácil colocar lá um P e um Q, né? Deu tudo certo. O que acontece, pessoal? Quando vocês forem para as atividades profissionais de vocês, ninguém vai querer saber se você sabe escrever PQ. Eles vão querer saber se você sabe aplicar corretamente o uso dos 4 tipos de porquê. Tá, pessoal? Falando já então, existem 4 tipos de porquê, tá? Não existem 2, não existem 3, são 4. E todos eles devem ser usados porque todos eles têm uma regra específica para uso. Então, nós vamos estudar agora essas regras de cada um. Tem alguns que são mais simples, tem alguns que são um pouquinho mais complexos. Mas não é impossível para ninguém, tá? E por isso eu peço, anotem, né, no decorrer do vídeo, estudem material escrito, procurem outros vídeos, né? Porque por ser um conteúdo simples, está repleto de pessoas aí, de professores falando sobre ele. Tá? Então não precisa se atentar apenas ao meu. E também não realizem as atividades apenas para ganhar a nota ou apenas porque a professora quer, a professora pediu. Tá? E realizem, como eu sempre falo, para que quando vocês forem escrever um texto, vocês saibam usar os 4 tipos de porquê, né? Que quando vocês forem mandar uma mensagem para alguém, uma mensagem mais culta, ou até mesmo informal, mas pense que bacana receber uma mensagem bem escrita, né? Por mais amigo que você seja de uma pessoa, talvez, imagina receber uma mensagem bem escrita, que bacana que não é. Então, isso aqui é muito importante. Vamos lá? 4 tipos de porquê. Quais são? São o separado sem acento e o junto sem acento. O separado com acento e o junto com acento. São esses os 4 tipos. Então, vamos iniciar pelos mais usados, né? Que são os sem acento. O que nós mais costumamos usar são os sem acento, justamente por serem de pergunta e de resposta. Então, vamos ao porquê separado e sem acento. Quando que eu uso? Eu uso para fazer perguntas, e onde ele vai estar? Ele vai estar no início das frases, tá? Eu posso usar alguma palavra para substituir, para ver se é esse, se não é? Posso. Eu posso substituir, né, dependendo do contexto, por que motivo, por qual motivo, por que razão, por qual razão. Se eu conseguir substituir por alguma dessas palavrinhas, quer dizer que é esse porquê que eu devo usar. O porquê separado e sem acento. Então vamos ver o uso dele. Percebam. Por que você não foi dormir? Que frase é essa? É uma interrogação, é uma pergunta. Onde está o porquê? Está no início da frase. Então qual que eu uso? Separado e sem acento. Outra frase. Por que eu não posso sair? Que frase é essa? Pergunta. Onde está o porquê? No início. Separado e sem acento. Eu vou só confirmar aqui, vou substituir. Por que você não foi dormir? Substituindo. Por qual motivo você não foi dormir? Fechou? Fechou. Então é esse, ok? Por que eu não posso sair? Por qual razão eu não posso sair? Fechou? Beleza, ok? Então gravem. O uso mais comum do porquê separado e sem acento é para perguntas no início da frase, né? Aliás, o porquê vai estar no início da frase, tá? Agora, eu também tenho esse porquê no segundo uso, que é quando ele é um porquê relativo, que é um pouquinho mais complicado de entender. Por isso, eu vou aconselhar vocês a gravarem aquelas palavrinhas pelas quais eu posso substituir, porque na hora de escrever, talvez eu consiga, né, assimilar melhor
não através da regra, mas através das palavras que podem ser substituídas. Quais são as palavras? Eu posso usar o pelo qual ou pela qual, e o plural, pelos quais ou pelas quais, e ainda posso usar o por qual ou por quais. Ok? Então, conseguir substituir aí é um porquê relativo. O que significa porquê relativo? É dizer que ele liga duas orações. Ele está no meio de uma oração e de outra. Então, veja um exemplo. Não achei o caminho porque passei. É uma pergunta? Não é. Então, vejam, ó, não dá para gravar assim, né? Que essencialmente o porquê separado sem acento é apenas para pergunta, tá? Porque nesse caso, no relativo, ele também é usado. Mas vejam a substituição. Não achei o caminho pelo qual passei. Entrou pelo qual? Então quer dizer que é esse o porquê que eu devo usar. Mesma coisa. As razões por que fui embora são pessoais. As razões por quais fui embora são pessoais. Fechou? Fechou. Separado, sem acento. Tá? Então, é uma regra em específica que vocês precisam estudar um pouquinho mais a fundo e gravar essas palavrinhas de substituição. Mas gravem essencialmente a regra. Separado, sem acento, perguntas no início das frases. Beleza? Vamos ao segundo tipo de porquê. Porquê junto, sem acento. Aí, antes, nós havíamos feito perguntas, né? Toda pergunta, né? Quase todas, vão ter as suas respostas. E é aí que aparece o junto, sem acento. Perguntou? Agora eu vou responder, né? Vou dar uma explicação, vou dar uma causa e vou usar este tipo de porquê. Por exemplo, choro porque machuquei o pé. Alguém deve ter perguntado, por que você está chorando? Usando esse porquê aqui. Aí a pessoa responde, eu choro porque machuquei o pé. Essa é a causa do choro dela, certo? Agora, ela não foi à escola porque estava chovendo. Alguém perguntou, a professora perguntou, por que a Maria não veio à escola? Porquê de pergunta. Aí alguém respondeu, ela não veio porque estava chovendo. Porquê de resposta. Beleza? Porquê de pergunta, no início da frase, separado, sem acento. Vou responder, vou explicar, vou mostrar a causa, junto, sem acento. Ok? Esses dois são os tipos que nós mais utilizamos, né? Se vocês perceberem. Agora vem aqueles acentuados, o separado e o junto, que muitos me dizem assim, professor, eu nem sabia que existia acento no porquê. E existe, tá? Quais são as regras? Separado, mas com acento. Eu vou usar ele sempre em perguntas no final da frase ou se ele estiver sozinho. Então vejam, aquele antes sem acento eu usava no início da frase. Agora ele está lá no final. Se está no final, precisa ser esse aqui. Vejam aqui. Você não comeu. Por quê? Onde que está o porquê? Está no final. Então, é por isso que eu vou usar o acentuado. Certo? É uma pergunta, tá? Mas esse porquê não está no início. Poderia estar? Poderia. Aí eu já iria usar aquele outro sem acento. Por que você não comeu? Perceberam a diferença? Mas agora, você não comeu, por quê? Tá sozinho, né? O nosso famoso por quê, né? Que as crianças costumam perguntar muito, né? Você está fazendo isso, aquilo, né? O que você está fazendo? Por quê? Por quê? Por quê? Então, esse sozinho vai ser esse tipo aqui, tá? Às vezes você está mandando uma mensagem para alguém, ela te contou alguma coisa, você quer saber por quê? Sozinho? Esse aqui. Mas nem sempre vai ser uma frase interrogativa usando a interrogação. Às vezes essa frase pode terminar num ponto final, mas se tá lá no final esse porquê, ele precisa ser separado e com acento, tá?
Então, eu visualizei aqui primeiramente a frase, tá no final, separado com acento. O menino foi embora e nem disse por quê. Final de frase, separado com acento. Aí é como se você tivesse uma dúvida, uma pergunta, por que esse menino foi embora? Não disse por quê. Ok? Final de frase, sozinho. E o porquê junto, com acento, que muitos acham um bicho de 7 cabeças, mas eu particularmente acho que depois que você entende a regra, é o mais fácil de todos, porque ele precisa de algo que está acompanhando ele. O que é esse algo que o acompanha? É um artigo, que pode ser o definido, o ou o os, ou o indefinido, o ou o uns, o, os, uns. Eu tenho o artigo antes do porquê, então é esse porquê aqui, junto com acento. Vejam os exemplos. Todos riam muito e ninguém me dizia o porquê. Acharam o artigo aí? O. Então, depois é o porquê junto com acento. Gostaria de saber os porquês de ter sido mandado embora. Os, artigo. Então, precisa ser esse porquê. Não existe um porquê da separação. Artigo 1. Porquê. Entenderam? Então, esse porquê, justamente eu disse, ele é o mais fácil de entender, né? Porque você precisa achar o artigo que vem acompanhando, né? Se você perceber que colocou o artigo, às vezes está escrevendo um texto, o, os, uns, né? Eu vou colocar aí o porquê junto com o acento. Tá? Ele é algo que ele gosta de companhia, né? Ele não vive sozinho, ele gosta de ter alguém junto com ele. Quem é esse alguém? É o artigo. Tá? Então, decora aí. E é o mais fácil, mais completo, porque você precisa só encontrar o companheiro dele, né? E era isso, pessoal. Parece difícil, mas não é, né? Depois que você entende, para mim também um dia era difícil. Também não conseguia entender. Até um dia que eu sentei e eu disse, não, agora eu preciso entender. Aí eu preciso aplicar ele corretamente, eu vou escrever vários textos, como que eu não vou entender o uso do porquê? Tanto que até hoje eu mando uma mensagem para alguém que, por mais que seja próximo a mim, eu procuro usar o porquê correto, né? Tanto para o meu autoconhecimento, para eu manter o conhecimento que eu tenho, quanto talvez para outra pessoa, ela vai ler, ela vai pensar, por que esse porquê? Né? Beleza, pessoal? Então, se vocês tiverem ainda alguma dúvida depois, né, de assistir ao vídeo, busquem outros materiais, podem me fazer perguntas, não tenham medo, né? Eu vou responder todos na medida do possível, é claro, né? Temos vários alunos para responder, mas lembrem de aplicar, né? Lembrem de a qualquer momento, esqueçam o PQ. Usem os 4 tipos. Ai, mas eu tô aqui escrevendo agora no WhatsApp e não lembro. Eu vou lá, abro meu caderno. Posso perder 3, 4 minutos? Posso. Mas lá na frente eu vou ganhar. Porque logo, logo eu não vou precisar nem procurar mais o meu caderno. Beleza, pessoal? Então, até a nossa próxima aula. E espero que vocês estudem, estejam estudando, se aplicando, né? Porque são tempos difíceis que nós estamos vivendo, mas são tempos muito bons, né? Que estão sendo transformadores para todos nós. Beleza? Tchau, tchau!